Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, sejam bem-vindos à nossa live aqui no canal Espírita, no canal Espiritualidade e Vida, nossa live de todas as quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, onde nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vejo aqui, olha, primeiro a entrar foi o Divino Martins. Está dizendo boa noite, Casa da Fraternidade. Depois a Carmen Sueli, a Rogéria de Jesus, a Selma Lúcia Davi, a Silva, do Rio de Janeiro, o José Moura, Rosimeire Ramalho, Hermínia Tavares, de Brasília, Distrito Federal, a Jocelene Aguiar, que é de São José dos Campos, São Paulo, o Léo Lima, Maria Isilda Ferreira Fraga, Rita de Cássia Carvalho, né? E agora o pessoal entrando aí, todo mundo. Olha, Isabela Esteves, de Olinda, olha só que legal. Marcília Ogima, de Maringá, no Paraná. Né? Ó, Floriano, no Piauí, Votuporanga, Sobradinho, Rio Grande do Sul. Que maravilha, gente. É o Brasil e corações queridos também de fora do Brasil, de outros países. Estão acompanhando Manhuaçu, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, esse aqui é o canal Espírita e nós estamos estudando o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, como todo mundo sabe, foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. E nós estamos terminando aqui um momento muito especial. O finalzinho do capítulo 15. Então, quem está acompanhando, nós estamos no final do capítulo 15 e hoje nós vamos entrar no capítulo 16. Vamos começar o capítulo 16 do livro Nosso Lar. Um momento assim, muito especial em que o André Luiz encontrou sua mãezinha depois de muito tempo, né, de uma separação longa. Ele encontra a mãezinha dele, coloca ele no colo, faz aquele carinho de mãe, e o André Luiz tem uma recaída. Isso foi incrível, né? André Luiz tem uma recaída e começa o chororô. Começa a reclamar, começa a falar, e parecendo uma criançona, uma criança, reclamando da vida, reclamando das dificuldades, reclamando do sofrimento, reclamando de saudade, e começa aquele rosário, né? Aquele rosário de lamentações. Então a mãezinha dele conversa com ele com uma energia de mãe recheada, envolvida num amor, num carinho, num afeto de mãe. De mãe, não tem o que dizer, né? E ela termina, eu vou só reler então esse finalzinho desse parágrafo, que ela fala assim: não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Então, o que ela diz para ele? Você está sofrendo consequências de escolhas. Você está reparando erros que você mesmo cometeu, meu filho. E eu também não posso ficar aqui numa posição piegas, né? Ela não poderia ficar numa posição piegas, porque ela também não é a única mãezinha que está afastada dos filhos. Então, olha aqui que sabedoria, que maturidade emocional. Né? Final do capítulo 15. Finalzinho do capítulo 15. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós.
Olha isso. Então, a dor, ela só edifica, a dor, ela só auxilia o espírito, não é pelo fato dele estar chorando ou estar sangrando. Não é por isso. Mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito. Então, é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem sofrer e o mal sofrer. Então, eu posso sofrer de uma maneira completamente desalinhada, disfuncional, e eu posso sofrer, posso enfrentar as dificuldades, posso experimentar a dor de uma maneira centrada, de uma maneira equilibrada, dentro do possível, mas aproveitando o aprendizado, aproveitando aquilo que a dor quer me ensinar. Então é isso que a mãezinha está dizendo para ele. A fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, a dor, ela tem esse dom, a dor, ela tem essa capacidade de nos humanizar. A dor, primeiro, porque a dor iguala a todos nós. Depois, porque a dor humaniza. Ela tira aquelas resistências. A dor quebra aquelas teimosias, aquela revolta, aquelas cristalizações do psiquismo, do coração. Então, a dor tem esse papel de purificar, de lavar a alma, nos tornando mais humanos. E, por via de consequência, mais compreensivos. Porque a gente vai começar a ser mais sensível à dor do outro, às experiências do outro, às dificuldades. Né? Então, humanidade e compreensão. Né? É esse o trabalho de luz que a dor tem na nossa intimidade. Né? A Cida Rodati está dizendo, quebra o orgulho, exatamente, Cida. Quebra o orgulho, nos faz mais humanos. Humano é isso. Você entender que você está cheio de erro também, que você também está cheio de defeito, que você também tem um passado cheio de dificuldades, que todos nós estamos aqui para construir um novo futuro, que todos somos co-criadores. As ações do passado nos trouxeram até aqui, e as ações do presente vão nos levar para um futuro melhor. Esse é o sentido. Né? Esse é o sentido. Então, a mãezinha dele continua. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, é como se os sentimentos mais puros fosse uma água que está no interior da terra. E eu preciso cavar um poço artesiano para chegar nessa água pura. Esse fato de cavar, de abrir o poço, é o que a dor faz. Então a dor, ela faz esse trabalho árduo, difícil, desagradável, porque não é agradável. Mas é um trabalho produtivo, porque aí o sentimento puro vai fluir, o sentimento puro vai jorrar. Por quê? Principalmente, a dor nos tira da ilusão, da fantasia. Da ilusão e da fantasia. Então, a mãezinha dele deu uma situada, aquela puxadinha de orelha, e aí o André Luiz ficou em silêncio, escutou, e ele mesmo descreve. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Percebe? Porque a consciência profunda é o nosso núcleo sagrado. É aquela parte do nosso psiquismo incorruptível. É Deus em nós. É Deus em nós. Então, a nossa consciência profunda, ela aponta quando a gente está errado.
Ela aponta quando nós estamos cometendo um erro, quando nós estamos tomando uma decisão equivocada. A nossa consciência profunda ativa. Ela é ativada. Né? O nosso eu profundo, nosso eu interior. E aí a mãezinha dele prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? A mãezinha está perguntando, meu filho, eu não tenho muito tempo aqui. Eu vou precisar regressar para a minha esfera, para os meus trabalhos, para as minhas obrigações. Vamos aproveitar na expansão do amor. Eu estou aqui com você, você está reclamando. Você está gastando tempo com lamentação. Vamos gastar o tempo matando saudade. Olha que interessante. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Agora, olha que bonito. Modifica a atitude mental. Aqui, gente, eu queria chamar uma atenção. Eu acho esse ponto aqui extraordinário. André Luiz já havia desencarnado. Qual que é a coisa que a gente tem mais medo nesse mundo? Desencarnar. Não é? Todo mundo tem medo de morrer. Medo de morrer, medo de adoecer e morrer, medo de passar fome e morrer, medo de enfrentar uma dificuldade e morrer, medo de morrer. Então, nós estamos encarnados aqui, morre de medo de morrer. E a gente se defende, a gente fica ansioso, fica preocupado. Para quê? Para preservar a vida. Não é? Aqui, o André Luiz já desencarnou. Ele já sabe que a vida é imortal, percebeu? Agora ele está vendo, ele está experimentando a imortalidade. Ele não tem mais corpo físico. Não tem mais corpo físico. Ele sabe que não morre. Ele sabe que a morte só existe para o corpo. No entanto, mudou a atitude mental? A atitude mental dele mudou? É? Pessoal, tem um som de fundo aqui mesmo, é dos vizinhos aqui, viu? Tem uns jovens vizinhos aqui que eles estão... Acho que eles encontraram ali, tá fazendo uma festa ali. Aí tá vindo o som para cá. Então, vamos ter que ter paciência. Então, vamos lá. Voltando aqui. André Luiz mudou a atitude mental? Não mudou. Então, é uma coisa muito importante. A atitude mental independe de você estar encarnado ou desencarnado. A atitude mental independe de você estar encarnado ou desencarnado. Percebeu? Por isso que nós precisamos trabalhar as nossas atitudes mentais. Né? Qual atitude mental? O que você pensa sobre a vida? Qual a interpretação que você dá para as experiências que você viveu? Como que você encara as dores e os desafios da vida? Como você encara o estresse? Como você encara as perdas? Como você lida com a saudade? Como você lida com a rejeição? Como você lida com a ingratidão? Não é? Como você lida com a maldade, com a fofoca, com a infidelidade? Percebeu? Então, essas atitudes mentais é que são o núcleo da nossa evolução. O fato de você estar aqui encarnado ou estar desencarnado necessariamente não altera a sua atitude mental. Então, o que é reforma íntima? O que é transformação moral? É mudar atitudes mentais. Mudar a nossa atitude mental.
eu preciso renovar minha atitude mental. Independente se eu estou encarnado ou desencarnado. Ok? Então, são os padrões. São padrões de pensamento, padrões de interpretação, conceitos equivocados. Conceitos equivocados. Né? Então, se não houver renovação da atitude mental, não adianta você perder o corpo. É aqui que está o segredo da vida, o segredo da evolução. Quem tem uma atitude mental ruim, se desencarnar, o que vai acontecer? Vai num passe de mágica mudar a atitude mental? Não, não vai. Então aqui André Luiz foi acolhido em nosso lar, ele nem merecia estar na colônia, a mãezinha dele veio visitar, a mãe dele está numa esfera superior, e ele continua com a mesma atitude mental de reclamão. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Só reclama. O tempo. Opa, deu uma travadinha aqui, mas voltou, né? Voltou para a nossa live. Nós já somos aqui 1.504 pessoas na nossa live espírita, estudando o livro Nosso Lar, que é esse momento em que a gente faz a nossa conexão com a espiritualidade superior, não é mesmo? Esse é o nosso momento. Então, o André Luiz não mudava a atitude mental do reclamão. Do reclamão. Só reclama. Por mais que ele receba, continuava nessa atitude mental de só ver defeito, de só reclamar, de ficar olhando só para o umbigo, olhando para a dor. Né? Então a mãezinha, só que, olha que lindo agora. Aí ela fala para ele assim: se é possível aproveitar estes minutos em expansões de amor, por que desviá-lo para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Não posso retroceder nas minhas experiências. O que a mãezinha dele está dizendo para ele? O que a mãezinha dele está dizendo para o André Luiz? Você é menino mimado, eu te mimei. Você foi mimado, meu filho. Mas eu não posso voltar, não posso agora continuar te mimando. Eu não vim aqui para mimar você. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Olha isso! Olha o que a mãezinha dele disse. Eu não posso voltar, meu filho. Eu não posso ser aquela mãe que eu era quando eu estava encarnada. Que fazia tudo para você, te colocava numa redoma de vidro e você só teve facilidades. Aí agora que você está enfrentando a luta, agora que você está enfrentando a dificuldade, você está frágil. É isso que ela está dizendo. É isso que ela está dizendo para ele. Mas uma coisa é eu dizer. As palavras, gente, são a ponta do iceberg. Por trás das palavras tem uma energia espiritual. Quando a energia espiritual é de amor, quando a energia espiritual é de autoridade moral, quando a energia por trás das palavras é uma energia de um espírito superior, as palavras são acompanhadas de fluidos, de vibrações. Esses fluidos, eles são remédio, eles são bálsamo, eles são... A gente não sabe o que é. A gente não consegue explicar.
né? Olha o que o André Luiz diz. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam no sentimento materno. Então, ele sentiu os fluidos saindo da mãe dele. Que energias são essas? Não sabemos. Nós não sabemos exatamente o que é. Mas são energias do espírito imortal. Então, naquele momento, André Luiz sentiu aquelas energias vindo ao encontro dele. Ele sentiu aquelas energias envolvendo ele. E olha o que ele fala. Vitalizando-me o coração. A Josi Rodrigues está dizendo, é o poder do amor, exatamente. Então, quando a gente fala o poder do amor, não é filosofia, não é abstração, não. É fluido mesmo, é fluido cósmico. É matéria espiritual, fluido cósmico. É matéria num outro nível de vibração, que recompõe, que mexe com a gente. Importante isso aqui. E as palavras dela aqui só carregavam essas energias. Por isso que existem palavras que são palavras vazias, que é só blá, blá, blá. E existem palavras que são palavras carregadas de fluidos de amor e de sabedoria. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, uma coisa é eu falar meia hora, aquela coisa vazia, é o que Paulo diz na carta aos Coríntios. Parecendo um sino, né? Parecendo um metal, né? Um barulho de metal. Metal. Fica só palavra. Outra coisa é quando as palavras estão carregadas das vibrações do amor, da empatia, da caridade. Aí essas palavras têm poder. Aí as palavras são poderosas. E nós, principalmente nós espíritas, a gente não aprendeu ainda sobre o poder da palavra. Nós ainda não aprendemos sobre o poder da palavra. Nós estudamos sobre espírito, estudamos sobre perispírito, a gente estuda passe, toma passe, água fluidificada, e não entendemos ainda o poder da palavra. Uma palavra que você pronuncia, a maneira como você fala, isso tem um poder gigantesco. Gigantesco. A gente não usa. Agora, como diz o próprio André Luiz, existem palavras que são ácido, queimam, machucam. Existem palavras que são bálsamo. Existem palavras que são pura violência, pura agressão. Existem palavras que são amor, caridade. Existem palavras que são de energia, são palavras educativas. Tem palavra que é só para destruir, é só para acabar com a autoestima da pessoa. Então, o que muda aí? A vibração que eu coloco na palavra. A palavra é só o recipiente. Você vai encher ele com o quê? Então, a palavra é só uma vasilha. Você vai encher essa vasilha com que vibração? Com qual vibração? Não é? Com qual vibração você vai encher, você vai preencher as palavras? Então, é isso aqui. Não é? Então, vitalizou o coração dele, porque as palavras da mãezinha vieram carregadas de uma energia extraordinária. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Por quê, gente? Por que a mãezinha do André Luiz estava encantada? Porque ela estava esperando o filho 8 anos.
8 anos. Já imaginou o que é isso? Tinha 8 anos que a mãezinha estava indo no umbral esperando o filho. Imagina a alegria dela de ver o filho ali na colônia, sendo atendido naquele hospital no mundo espiritual. Imagina a alegria dessa mãe. Eu não ia aguentar, eu ia pular de alegria. Percebeu? Então a mãe dele estava no céu. Estava no céu, né? Ergui-me respeitoso, beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Olha, o que é o amor de filho, o que é o amor de mãe, hein? Ele levantou respeitoso, beijou a mãezinha na testa e falou, ai meu Deus, minha mãezinha tá linda minha mamãe. Tá vendo, gente? Coisa linda. Que coisa bonita. Então, nós vamos pensar nisso. O papel da mulher, papel das mães, papel da irmã, da tia, da prima, da esposa, da filha, as mulheres, não é? Que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão. Então, olha a reverência do André Luiz com essa mãezinha e falando, tá linda, minha mamãe tá linda. Que coisa linda, não é? Coisa linda. Não é? O Diego já ficou com ciúme. Do pai também, Diego. Do pai também. O Diego sempre. E o pai? O pai também, meu querido. Mas mãe é mãe, né, querido? Mãe é mãe, Diego. Eu sou pai de 3, mas mãe é mãe, rapaz. Mãe é um negócio que, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Não é? E terminou o capítulo 15. Terminou o capítulo 15. Vamos para o 16? Vamos para o 16? Capítulo 16 se chama Confidências. Confidências. Agora sim. Agora o André Luiz vai parar de ficar nessa atitude mental de bebê chorão, de bebê reclamão, e vai começar a conversar com a mãe dele. Não é? Vai parar de ficar bebê chorão e vai conversar. E a mãezinha dele vai confidenciar. Então agora é conversa de adulto, porque ele estava numa atitude de criança. Ele estava numa atitude de criança. Agora não. Agora ele recobrou, né? Recobrou. Recobrou, ficou atento e vai conversar com a mãe. E nesse momento, a mãezinha vai confidenciar para ele as lutas e os trabalhos dela. Então nós vamos ver que é um capítulo emocionante. Capítulo emocionante. Vamos lá? Podemos ir? Nós já somos aqui 1.730 pessoas nessa live, né? 1.731 comigo. Não é? Podemos prosseguir? Podemos? Então vamos lá. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Então, a palavra da mãezinha consolou e reorganizou. Eu adoro essas palavras, gente. Nós precisamos ler a obra de André Luiz, frase por frase. Então, eu vou dar uma dica aqui. Vai ler a obra de André Luiz, de Emmanuel, né? Lê com o dedo. Lê com o dedo.
frase a frase. Frase a frase. Precisa ler com o dedo. Olha isso aqui. Ele diz que as palavras da mãe dele consolaram, mas também fizeram outra coisa. Reorganizaram as energias. Percebeu, gente? Porque às vezes a gente está todo desorganizado por dentro. O que é desorganizado? Imagina um guarda-roupa desorganizado. Você abre as gavetas, tudo misturado, aquela confusão. Você olha os cabelos, tudo, aí você vai arrumar. Arruma gaveta por gaveta, coloca tudo no lugar. Fica organizado. E dentro da gente? E dentro da gente? Nossa intimidade precisa se organizar também. Né? Precisa se organizar também. Nossa intimidade precisa se organizar. Não é? Então, o que ele está contando para a gente é que as palavras da mãe dele tiveram esse poder de colocar em ordem o mundo afetivo do André Luiz. As palavras da mãezinha dele colocaram em ordem o mundo interior dele, o universo interior. Né? Não é interessante isso aqui? Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores. E não é? E não é? Poder trabalhar, poder fazer alguma coisa útil, poder dar uma contribuição para as pessoas que a gente ama, para a comunidade, não é um bálsamo para as dores? Não é um bálsamo para as dores? E dificuldades? Então a mãezinha dele comentava o trabalho como se fosse uma bênção às dores e dificuldades. Né? O remédio é o trabalho. Trabalho como ocupação útil. Não é trabalho só no mercado de trabalho, não é isso. Trabalho em favor do semelhante. Trabalho em favor da comunidade. Trabalho como expressão do meu propósito. Trabalho como expressão do meu potencial. E verdadeiramente, o trabalho é uma bênção que cura as dores e as dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Olha isso. Tem que tirar lições do trabalho. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Isso é bonito. Por quê? A mãe dele mudou a vibração do André Luiz. Mudou a vibração do André Luiz. E ele começou a experimentar uma alegria, que é a alegria interior. Mudou algum problema? Os problemas externos dele mudaram? Nenhum. Nenhum. Continuava a mesma coisa. O que mudou? O que mudou? O contentamento interior. Então, eu vou dizer uma coisa aqui muito forte, muito importante. Vou dizer uma coisa aqui muito importante. Existe um tipo de contentamento, existe um tipo de alegria que é totalmente interior, não depende de nada fora. Nada fora. Tem alegria, tem contentamento que depende de algo fora. Por exemplo, o filho passa numa prova, um filho, uma filha tem uma conquista, você conquistou algo que você almejava. Isso é uma alegria, um contentamento que vem de algo de fora. Mas existe uma alegria e um contentamento que é puramente interior, não depende de ninguém, não depende de nada que aconteceu.
ele vem da alma. Da alma. Então é uma alegria, um contentamento interior. Foi isso que André Luiz experimentou. Por quê? Passou a saudade que ele estava da esposa? Não. Ele ainda estava com vontade de ir no lar dele? Estava. Tinha se recuperado? Não. O que mudou externamente? Nada. Nada. O que mudou externo? Nada. Mas o que mudou interno? Atitude mental. Atitude mental. Então, o que o André Luiz está dizendo aqui, para todos nós, é que nós todos temos que reservar um momento todo dia para essa alegria interior. Essa alegria interior. Essa alegria interior. Então, nós temos que aprender isso. Isso é fundamental. Por quê? Porque chega um momento na vida, chega um momento dos desafios, em que fora é só tempestade, é só dificuldade. E aí você precisa ir para dentro e resgatar essa força interior. Esse contentamento interior. E não é fácil. Porque isso você não faz de uma hora para outra. Isso você tem que praticar anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio. Anos e anos a fio. Então, aqui ele está dizendo: inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Está vendo como é que é importante, gente? Como que é importante a gente ouvir algo edificante? Como que é importante uma leitura edificante? Como que é importante uma palestra, uma conversa, algo edificante para a gente arejar a mente? Arejar. Então, aqueles conceitos mudaram. Então, e aqui é uma coisa importante. Por quê? Pensamentos, conceitos e palavras devem ter a função de mudar a atitude mental. Porque senão fica a palavra ao vento. Ficam palavras ao vento. Então, aqui as palavras da mãezinha. E você veja, palavras simples. Palavras simples. O que ela disse aqui, coisa simples. Mas ela dizia com uma carga de amor, com uma carga de vibração que tremeu André Luiz, tremeu ele por dentro, organizou tudo. Organizou tudo. Sentia-me outro, mais alegre, mais animado e mais feliz. Olha que lindo. Alegre, animado e feliz. Né? Oh, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Aí ele começou a conversar, né? Mãe, como é que é lá essa esfera que você está, mamãe? Deve ser linda, deve ser maravilhoso, mãe. Aí a mãezinha dele deu aquele sorriso, esboçou um sorriso significativo, mas obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Por quê? A gente tem uma mania de imaginar a esfera superior, todo mundo à toa, ninguém fazendo nada, só contemplando. Não. Então, o que ela está dizendo? Esfera mais elevada, mais trabalho, mais abnegação, mais elevação.
Por quê? Qual é o trabalho dos espíritos superiores? Orientar a evolução dos espíritos imperfeitos. Esse é o trabalho. O trabalho dos espíritos superiores é orientar os espíritos imperfeitos. Então, eles têm muito trabalho. Muito trabalho. Não é? Muito. Muito trabalho. Porque o mundo não está repleto de sofrimento. Não é? O mundo não está repleto de pessoas que estão perdidas. O mundo não está repleto de pessoas que estão presas nas teias do mal e do crime. O mundo não está repleto de pessoas que estão presos na teia do vício. Então, tem muito trabalho a ser feito. E ela fala isso para ele. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. Ela falou assim, meu filho, não estou reclamando, não. Tem mais trabalho, mas eu não estou reclamando, eu estou alegre, estou feliz, né? Desde que voltei, olha, na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Olha que bonitinho que a mãe dele está dizendo. Ela não disse assim, ó. Ela podia ter dito. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado na minha renovação espiritual. Ela não falou isso. Ela falou na nossa. Porque ela estava trabalhando na dela, na renovação do André Luiz, na renovação da irmã do André Luiz, na renovação do pai do André Luiz, de todo mundo. Não é? É ela que estava trabalhando pela renovação espiritual de toda a família dela. Toda a família. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Então, olha que ela... Por quê? É uma escolha. Deus não interfere no livre-arbítrio. Então tem espíritos desencarnados que ficam agarrados no lar terrestre. Então, não, eu amo, não vou sair daqui. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema quando você vai salvar alguém que está afogando? Qual que é o problema? Se você não tiver experiência, se você não tiver sabedoria, você afoga junto. É isso. Então, o que ela está dizendo aqui? Se ela ficasse agarrada ao lar, se ela ficasse presa, apegada, ela ia afogar junto. Ela não ia estar numa condição superior. Percebeu? E ela vai falar isso aqui. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Olha isso. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, como que ela conquista esse direito? Ajudando os outros. Porque não pode ficar também só ajudando a sua panelinha, o seu grupo familiar. O amor precisa se expandir. Então, ela também ajudava, ela trabalhava em favor de vários, ela contribuía com vários para poder adquirir o quê? Experiência, sabedoria, preparo e mérito. Mérito para poder ajudar os seres amados dela. Não é interessante? Não é? Então, aí o André Luiz faz a pergunta. Aí aqui começam as confidências. Agora é confidência, porque agora é assunto de família. E aí o que a gente vai ver? Família é família, tudo igual. Família é tudo igual. Vamos lá. Aí o André Luiz perguntou assim, e meu pai?
E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Gasguei aqui com a saliva, gente, desculpa. E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto. Agora, tocou no ponto. E respondeu. Ah, teu pai. Complicou. Teu pai. Olha a história. Há 12 anos, 12, que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência. Então, aqui ela está começando a fazer um perfil psicológico do pai do André Luiz. Perfil psicológico. Então, como é que ele era? Então, aquele homem tradicional do comércio, era um grande comerciante. Então, tinha aquele cavalheirismo do comerciante, não é? Aquelas técnicas de convencimento, não é aquela posição social, né? Parecia aquele homem de família, cavalheiro, educado, tinha um fervor ao culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar, da família. Então, ela está descrevendo, por isso que o capítulo, gente, se chama Confidência. E nós vamos ler aqui, mas é importante a gente ler aqui como aprendizado, não como crítica, ok? Como aprendizado. Então, com muita delicadeza, o que a mãe de André Luiz está querendo dizer com ligações clandestinas fora do lar? O que a mãe de André Luiz está dizendo era que o pai dele tinha 2 amantes. 2 delas, entre outras, né? 2 principais. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Correto? Porque são seres, são espíritos. Então, ele deve ter feito promessas, deve ter prometido mundos e fundos, se envolveu e elas estavam aguardando ele. Estava aguardando. E ele estava vinculado a elas. Não é? Então, o que a gente percebe aqui? Um verniz por fora e por dentro um homem fraco, viciado, entregue aos vícios do seu tempo. Não é? Não estamos julgando, tá, gente? Por favor. Nós estamos estudando. Estamos aprendendo. Não tem autoridade para ficar julgando, criticando ninguém. Não é esse o ponto. Nós estamos aqui aprendendo. E essas 2 moças, que ele tinha uma ligação mais forte,
Essas moças eram muito desequilibradas espiritualmente. E elas estavam vinculadas a entidades perversas do mundo espiritual. Então vocês imaginem o quadro. Imagina o quadro. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me. Olha, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Olha isso. Então, você desencarnou, o que você vai encontrar no mundo espiritual? Todo mundo fica perguntando. Eu desencarnei, o que eu vou encontrar no mundo espiritual? O que vai encontrar? Vai encontrar o que está dentro de você e você não mostra para ninguém. É isso que vai encontrar. Então aqui nós tínhamos um indivíduo que tinha uma aparência, tinha uma casca, tinha um verniz, mas por dentro estava cheio de conflitos emocionais, cheios de vícios, cheios de dificuldades. O que ele encontrou? O que ele encontrou? Encontrou o seu mundo interior. E aqui, gente, nós precisamos entender uma coisa. Com quais espíritos que a gente vai conviver? Com aqueles espíritos que a gente tem afinidade, não importa qual a relação. Então, companheiros do crime, se desencarnarem, o que eles vão fazer no mundo espiritual? Vão se associar para continuar cometendo crime, a não ser que eles se arrependam. Percebeu? Então, as relações prosseguem. Elas prosseguem. Porque elas são baseadas em sintonia. Exatamente. O Mário está dizendo lá do livro Justiça Divina, né? O que eu sinto, o que eu desejo, minhas ideias, me conduziram a regiões afins. Exatamente. Então, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu penso, me conduz para a região onde todo mundo sente, deseja e pensa o mesmo que eu. Não é? Não, é isso. Então, ele não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, mas ela estava do lado, ela estava ajudando. Ela, a mãezinha da André Luiz, não abandonou o marido, não. Ela estava, mas ele não percebia a presença dela. Então, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, olha, gente, viciara a visão espiritual. Por quê? A vida dele foi um fingimento. Foi um fingimento. Fingiu. Então, viciou a visão espiritual. Restringir o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivaram refletidamente, pela mente e pelo coração. Então, a sintonia dele era com aquelas pessoas. Ficou preso na própria teia. É a aranha que fica presa na própria teia. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e no reto pensamento. Então, gente, chegou um determinado momento que o pai da André Luiz se entregou. Estava ali com as companhias mesmo, se entregou, passou a viver aquela vida
que ele sempre viveu. Não conseguiu superar. Que ele podia ter se arrependido e superado, né? Mas não conseguiu. Então, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua na leitura, uma leitura forte. Isso aqui é um retrato, né? Tem partes da obra de André Luiz que são muito fortes, colocam a gente para pensar, não é? Coloca a gente para pensar. E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. Quinta-feira que vem, 20 horas. Eu vou encerrar agora, porque agora às 9 começa a outra live lá no outro canal, no canal Odisseia. Então eu desejo a todos um final de semana abençoado para todos, muita paz, né? Paz aí na sua casa, paz no seu coração. E até semana que vem, até quinta-feira que vem. Bom feriado para todos. Fiquem com Deus.